O tema escolhido pelo grupo foi infertilidade feminina e eu vou falar um pouco mais sobre. Bom, a gente sabe que a mulher sempre tentou buscar o protagonismo da própria vida e, através disso, ela passou de ser mãe, de ser uma cuidadora, uma doméstica, para ser uma pessoa que trabalha quando ela entrou no mercado de trabalho, né? Uma pessoa que colabora com a renda familiar, e isso também aconteceu na saúde. Antes tinha o programa materno-infantil na década de 60 que cuidava da mulher apenas para ela ser mãe, apenas na época da gestação. E em 1984 começou a existir o Programa de Assistência à Saúde da Mulher Integral, que é o PAISME. Ele cuida da mulher além do ciclo gravidíaco. Então, vai para a mulher na puberdade, a mulher na menopausa, a mulher em todas as idades. E todas essas mudanças contribuíram muito para aumentar a faixa etária da mulher, a faixa etária reprodutiva da mulher, né? Que ela escolhe agora quando ela quer ter seus filhos e por ter uma segurança grande da saúde, por ter um apoio grande na saúde, por ter um papel profissional, por também almejar sucesso profissional, ela escolhe ter filhos mais velha. E isso acaba que acarreta muitos casos de infertilidade. Além disso, a- existe a mesma taxa de homens e mulheres inférteis, que são os 35%. Só que as mulheres são mais cobradas por isso, pela sociedade e por elas mesmas, por ter tanto esse histórico de mulher ser mãe, isso acaba sendo uma intrínseco, acaba sendo fixado na mulher pela cultura do patriarcado que a gente tem, que ainda, mesmo que não seja tão forte, ainda é forte e acaba afetando essas mulheres, que gera ansiedade, gera estresse e elas sofrem muito mais com esse processo de fertilização do que os homens. Bom, o assunto de infertilidade está dentro do assunto de planejamento familiar. E a gente sabe que existem leis que protegem, né, que visam, que asseguram essas mulheres do planejamento familiar. Uma dessas leis é a Lei 9.263 de 1996, que no artigo 2 consta que o planejamento familiar como conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Bom, isso mostra que a infertilidade é sim garantida pela lei e que seria dever da saúde pública conseguir dar a essa mulher o desejo dela, né? Se ela quer ser mãe, dá a ela esse poder. Dá a ela o poder dela sobre o próprio corpo de conseguir que por ter uma produção limitada, por ter uma causa ou de obstrução de ovário, de obstrução de tuba uterina, ou de endometriose, ou de ovário policístico e falha também na gametogênese, entre diversas outras causas que pode acarretar na infertilização feminina, ela pode ter esse direito de recorrer a uma fertilização artificial assistida. E isso é o que a gente veio mostrar hoje. Bom, além disso, a gente sabe que a taxa de infertilidade em casais reprodutivos vai de 8 a 15%. Esse dado foi dado pela OMS. O problema que a gente vê nesse tema é como as unidades de saúde abordam essa mulher que possui infertilidade e dando ênfase para a unidade de saúde do Kennedy 1 de Poços de Caldas, e como isso se espelha em todas as unidades do Brasil, mostrando uma lacuna no Sistema Único de Saúde geral. A hipótese que a gente tem é que o assunto infertilidade é pouco abordado na formação dos profissionais de saúde e pouco abordado quando você vai fazer alguma melhoria, algum curso que mostre para aqueles profissionais que aquilo precisa ser melhorado, precisa ser enfatizado. Então, a nossa hipótese é essa, que seria necessária uma capacitação maior dos profissionais para atender essas mulheres. Bom, nosso objetivo
foi analisar a abordagem do assunto de infertilidade em uma série de casos de mulheres que foram assistidas pelos profissionais de saúde da Unidade de Saúde do Kennedy 1, no município de Poços de Caldas, e evidenciar, por meio dos casos clínicos e referenciais teóricos, essa lacuna que o SUS tem quando se trata de infertilidade. E, assim, propor algumas intervenções cabíveis aos profissionais de saúde. Além disso, divulgar essa vulnerabilidade das mulheres inférteis frente ao SUS e essa precarização do conhecimento profissional quando se trata dessa questão. Então, nós, como acadêmicos, buscamos verificar qual papel poderia ser feito por meio de atividades de extensão para que essa lacuna do SUS seja sanada e as mulheres recebam um atendimento mais apropriado. Então, é assegurado pela portaria número 426, no artigo 1º, instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida, a ser implementada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 3 esferas de gestão. Porém, essa instituição no SUS, ela não é vista em todos os municípios, gerando uma lacuna nos direitos sexuais e reprodutivos, o que indica uma vulnerabilidade para as mulheres inférteis que habitam esses locais. Fora isso, a reprodução humana assistida, ela conta com outras limitações além da geográfica, como a idade, a orientação sexual, o estado civil, além da competência dos futuros pais. A extensão desse problema se dá pela falta de capacitação dos profissionais de saúde em atender as mulheres, os homens ou os casais inférteis que muitas vezes acabam recebendo intervenções desnecessárias que não contribuem para o processo de concepção e nem para o psicológico desses pacientes. Então, nós podemos ver que a capacitação do profissional em relação ao planejamento sexual e reprodutivo é bem mais voltado para a concepção do que para a tentativa da concepção, deixando muitas vezes as mulheres desamparadas, mesmo que haja a lei as assegurando. Com isso, a infertilidade ela é evidenciada como um problema de saúde pública, mesmo não sendo vista como doença, já que ela não acomete a vida e ela nem causa dores. Mas ela acaba desencadeando fatores psicológicos que podem causar danos e instabilidade ao casal ou ao indivíduo. Bom, a gente tem alguns dados da unidade do Kennedy 1 sobre 3 mulheres que apresentaram infertilidade no seu prontuário e eu vou falar um pouco mais deles. No primeiro caso, a SMA relatou que havia feito tratamento para infertilidade na sua antiga cidade. Devido a essa impossibilidade, adotou 2 crianças. Após 2 anos da adoção, teve uma gravidez aos 37 anos não esperada, já que havia parado com o tratamento para infertilidade e fez o acompanhamento dessa gravidez através de consultas pré-natais na unidade Kennedy 1. Em seu prontuário consta que a paciente, além de infertilidade prévia, apresentava diabetes e, como antecedentes familiares, havia presença de gravidez gemelar, hipertensão arterial e diabetes. A SMA apresentava 102 kg e 1,57 de altura, sendo o resultado do seu IMC obesidade classe 3. O segundo caso, FAF, relatou que tentava engravidar há 10 anos e, com isso, buscou acompanhamento particular em Campinas. Os resultados dos exames indicaram uma trombofilia que foi tratado com Clexane e realizou fertilização in vitro. Após o tratamento para infertilidade em um centro maior especializado, a paciente procurou atendimento no Kennedy 1 para acompanhar o pré-natal. Foi encaminhada para o pré-natal especializado devido à fertilização assistida. A paciente apresentava 67,4 quilos e 1,65 de altura aos 31 anos, quando deu início ao pré-natal em 2019, na unidade. No prontuário, aponta apenas infertilidade, com antecedentes familiares de gestação gemelar, hipertensão arterial e diabetes. O caso 3 é a paciente MP, que realiza acompanhamento médico desde 2012 na unidade. Realiza exames preventivos habitualmente. Em 2014, aparece no prontuário planejamento para engravidar. Idade 32 anos, 94 quilos, 1,63 centímetros de altura e uma PA de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Em 2017, a paciente aparece relatando dificuldade para engravidar há 15 anos, com cefaleia, ansiedade e cólicas. A unidade atende com a auriculoterapia como método de medicina alternativa para ajudar os sintomas apresentados pela paciente, assim como o auxílio da gravidez também.
Em 2019, com 38 anos, 103 quilos e 1,63 de altura, apresentando uma obesidade classe 2 e uma PA de 110 por 70 milímetros de mercúrio, a paciente pede um encaminhamento para o ginecologista e relata novamente dificuldade para engravidar. Meu nome é Giovana, eu vou falar sobre o tópico da discussão do nosso trabalho, que é sobre a infertilidade feminina, né? E primeiramente vou falar sobre a conduta que foi tomada para administrar os casos das pacientes da UBS, que teve como base as consultas com os médicos da unidade Kennedy 1. Um olhar sobre a realidade do local e toda a sua contextualização é de extrema importância para que a gente consiga entender os casos clínicos e toda a integralidade que gira em torno da saúde da mulher, e não ver a questão da infertilidade como um problema isolado. Não, a gente tem que ver como um todo. Eu digo isso porque todos os casos que a gente entrevistou, o caso 1, 2, 3, nós observamos algo em comum, que é o quê? É a questão da obesidade. E essa obesidade é acompanhada de hipertensão arterial e diabetes, incluindo no histórico familiar dessas pacientes. Para a gente conseguir fazer um comparativo dos nossos casos relatados, nós fizemos pesquisas em outros artigos, outros bancos de dados, para a gente conseguir ter uma noção desses agravamentos com outras mulheres também. O primeiro artigo falando sobre a questão da diabetes, que mostrou ela como um influenciador de infertilidade por ocasionar uma série de efeitos e disfunções nos órgãos do corpo. Então, a saúde reprodutiva da mulher pode sim estar relacionada. Nesse estudo desse artigo, ele foi feito com o relato com os casos de 10 mulheres da UBS local. E o segundo artigo utilizado como comparativo foi sobre a obesidade em geral. E nele dá várias explicações do porquê dessa infertilidade, pois aumenta muito o risco de aborto, ele altera o ambiente intrauterino, ele aumenta o nível dos hormônios andrógenos, além de causar várias irregularidades na menstruação da mulher. Então, após essas reflexões e esses comparativos com esses artigos, a gente consegue ter em mente já possíveis medidas de intervenções, que seria a prática de atividade física com auxílio de educadores físicos, uma reeducação alimentar com auxílio de nutricionistas, tudo isso disponível pelo SUS nas unidades básicas de saúde, para que a gente consiga influenciar uma melhoria da saúde da mulher, né? Além disso, disponibilizar terapias, né, com terapeutas ocupacionais, para que eles também auxiliem nesse processo. Vou falar um pouco agora sobre as políticas públicas voltadas para a infertilidade existentes no Brasil. A partir da portaria número 426, de 22 de março de 2005, foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde a Política Nacional de Atenção Integrada à Reprodução Humana Assistida. Essa política considerou de estruturar no SUS uma rede de serviços hierarquizada e regionalizada que permitia atenção integral em reprodução assistida e melhoria do acesso a esse atendimento especializado. Ela foi responsável por identificar os determinantes e condicionantes dos principais problemas de fertilidade de casais em idade reprodutiva e definir uma linha de cuidados integrais para o funcionamento efetivo do serviço de todos os níveis de atenção, promovendo a atenção por meio de uma equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar. Atualmente, os serviços de saúde públicos de saúde brasileiros têm grande capacidade de conceber métodos de auxílio à anticoncepção, mas pouco se explora a responsabilidade desses serviços em oferecer também auxílio à concepção. A atual Política Nacional de Saúde da Mulher, instituída em 2004, possui como um dos seus objetivos específicos a ampliação e qualificação da atenção ao planejamento familiar, o que inclui também a assistência à infertilidade. Foi estabelecido que é papel da atenção básica a identificação dos casais com distúrbios associados com infertilidade
nos quais devem ser realizados anamnese, exame ginecológico, uma série de exames complementares de diagnósticos básicos a fim de se afastar patologias, fatores concomitantes e situações que interfiram em uma futura gestação e que possam colocar em risco a vida da mulher ou do feto. Apesar do que foi preconizado, o serviço oferecido quanto à questão da fertilidade está bem longe do que foi estabelecido. Em aproximadamente 70% dos municípios brasileiros, o serviço de saúde voltado para a infertilidade, que deveria estar integrado ao conjunto de ações que são desenvolvidas na atenção ao planejamento familiar, não é realizado. Um estudo realizado em Florianópolis, utilizando o método de análise do discurso do sujeito coletivo, com 9 enfermeiros que atuam na estratégia de saúde da família, demonstrou que é comum não oferecer atendimento aos casos de infertilidade na atenção básica, sendo estes logo encaminhados para médicos especialistas como um ginecologista e em seguida referenciados para serviços de média ou alta complexidade, perdendo-se o vínculo com a unidade básica de saúde, por não haver uma contrarreferência adequada. Na infertilidade, os gastos para se investigar e principalmente tratar são bastante elevados, o que torna algumas formas de terapêutica restritas à população de maior poder socioeconômico. Porém, vários fatores de riscos, como o consumo de álcool, tabaco, sedentarismo, a obesidade, a poluição, são bem mais prevalentes nas populações mais pobres, o que gera destaque para a necessidade de programas de prevenção. Medidas de educação e promoção em saúde podem ser eficazes e são ainda a forma mais barata, segura e prática de minimizar o problema da infertilidade. Oi, meu nome é Natália Gomes e eu vou falar um pouco sobre as considerações finais. Então, a partir das categorias apresentadas nesse estudo, é possível notar que a infertilidade feminina traz consequências para toda a vida da mulher. Muitas delas relataram casos de angústia, de tristeza, o que pode acarretar em depressão, em ansiedade, em baixa autoestima. Então, as intervenções necessárias do SUS têm que acontecer desde um apoio psicológico, desde o início, como no incentivo à medicina alternativa. Além disso, as UBSs têm que garantir os exames básicos nas suas unidades. Além disso, é dever do SUS capacitar pelo menos um profissional para que saiba os procedimentos corretos, no caso de mulheres inférteis, em cada UBS, né? Por ser um assunto não muito recorrente no Brasil, os atendimentos visando o planejamento familiar têm uma desenvoltura muito maior no aspecto de concepção. É claro que essa ênfase na concepção é muito válida, mas é de extrema relevância que a UBS saiba atender mulheres inférteis também. Vale ressaltar que qualquer intervenção deve incluir o aspecto social e emocional dessa mulher. Visto que muitas delas têm casos de ansiedade, de depressão, igual eu falei. E a formação de profissionais em planejamento reprodutivo, nesse caso é preciso que o assunto seja mais bem trabalhado para que os tratamentos dessas mulheres sejam muito mais bem humanizados, que eles sejam humanizados, né? Oi, meu nome é Natália Gomes e esse é meu relato pessoal a respeito da disciplina Práticas na Comunidade. Então, desde o começo do ano, eu e meus colegas começamos a frequentar a UBS Kennedy 1, juntamente com a nossa professora Flávia, com auxílio dos profissionais de saúde locais, com auxílio da enfermeira Juliana, e sempre foi muito proveitoso, porque cada dia a gente não se restringia só à matéria principal que estávamos estudando, que era o pré-natal, mas a gente aprendia muito mais, porque cada dia a gente estava em um lugar. Por exemplo, eu estava na triagem, ou com as agentes comunitárias visitando casas, ou eu estava com um médico, com a nossa professora Flávia, então era muito proveitoso. Mas no final de março, a PUC restringiu as aulas para o regime letivo remoto, por conta da acentuação da Covid-19, da pandemia da Covid-19. Então, mas mesmo assim, as aulas continuaram sendo muito didáticas, muito proveitosas, a gente continua discutindo sobre assuntos muito importantes. Foi uma das matérias que eu mais senti que aproveitei mesmo, que aprendi bastante sobre isso. As discussões, a gente não aprendia não só a nossa dúvida, mas a gente aprendia a dúvida dos nossos colegas, o que deixava muito lúdico. Foi muito bacana e eu gostei muito durante todo esse tempo, até quando as aulas se tornaram EAD, pelo ensino à distância.
continuou sendo muito proveitosa. A gente aprendeu muito sobre o pré-natal, sobre o aleitamento, e ainda coincidiu o aleitamento com outra matéria, o que foi muito bom para a discussão. Então, fizemos muito exercício sobre todas essas matérias que aprendemos, principalmente sobre a saúde da mulher. Muitas coisas, aprendemos muita coisa mesmo. Então, foi muito proveitoso. Na minha visão, foi a matéria que eu senti que eu mais aprendi. Então, é isso. Bom, hoje eu vim falar um pouco mais sobre a minha experiência na unidade, né? Eu fiquei durante o primeiro período, a gente saiu com a unidade do Kennedy 1 e a preceptora era a Flávia. Bom, cada dia pra mim foram 4 dias que a gente conseguiu ir à unidade devido ao início do regime letivo remoto. Mas esses 4 dias que eu fui tiveram eventos muito especiais que eu vou levar pro resto da minha vida acadêmica. Eu acho essa inserção da gente desde o início dentro da unidade de saúde muito importante para que a gente veja o que acontece lá, veja como que isso toca cada um e qual a importância que você dá para aquilo, qual o significado que você coloca aquilo na sua vida e fala, é para isso que eu tô fazendo medicina. Eu acho que lá era o meu dia favorito da semana, a quinta, né, que era o dia do postinho. Era muito cansativo, por ser integral, né, porque à tarde tinha aula teórica na faculdade. Mas era o dia mais legal pra mim, porque a gente via uma realidade muito diferente da nossa. Então, eu tirei muito proveito dos dias que a gente foi. E eu pude ver que a unidade, além de ser só saúde, tem uma parte administrativa. Ela também constrói laços. Eu vi isso com a educadora física. Eu fiquei com ela um dia. E os idosos conversando, como se fossem realmente amigos. E aquela amizade que a unidade construiu, que o grupo construiu entre si. E o dia também que eu fiquei com a Ju, eu vi toda a parte administrativa por trás da UBS, que não é só saúde, não é só um atendimento médico. Por trás de tudo aquilo tem que ter uma administração muito boa, uma organização de prontuário, de rua, e para que as agentes de saúde também possam ter uma maior facilidade na hora de fazer as visitas, essas coisas. Bom, dois pacientes que me marcaram bastante foi a Sofia e a Júlia. Bom, a Sofia era um bebezinho de 7 meses que quando eu conheci ela estava junto, a Flávia estava atendendo ela, estava acompanhando, né? E ela tinha um sopro no coração, e eu nunca tinha auscultado um coração, e a Flávia deixou eu auscultar o coração dela. Eu fiquei bem feliz porque era uma experiência nova, né? Mas eu fiquei bem chateada também que ela já havia pedido um ecocardiograma desde que ela já tem 7 meses, né? E essa formação de sopro não é normal com essa idade. Então, desde que ela nasceu, esse eco foi pedido, o eletro, não lembro se foi eco ou se foi eletro, mas até aquela época, né, não havia sido feito e por não haver nenhum sintoma grave, nenhuma sintoma físico, né, aparente, não tinha grandes preocupações, mas ainda assim era necessário fazer o exame e não tinha acontecido até então. Outro atendimento que eu gostei bastante foi quando a doutora Flávia foi atender a Júlia. Ela era uma jovem, né, uma pré-adolescente, acho que tinha 10 anos, e tava com hiperglicemia. Ai. Bom, era uma jovem que tava com uma certa obesidade e a Flávia tava incentivando ela a comer menos doce e a entrar numa reeducação alimentar. E isso eu gostei bastante desse atendimento, porque a Flávia o tempo todo mostrava para ela que pequenas coisas, pequenos feitos, pequenos resultados já contavam muito no caso dela. E isso eu via que aquilo animava a menina. E então eu fiquei muito
com muita gratidão de ver aquele atendimento, porque você vê que você está ajudando não só a saúde, mas o bem-estar da pessoa. Então, eu gostei bastante. Bom, a ida ao UBS para mim foi um momento muito aguardado. Eu estava com muita expectativa em saber como seria essa experiência, como que eu lidaria com as situações que eu veria lá. E eu fiquei muito feliz em saber que nós, do primeiro período, já teríamos essa oportunidade de frequentar o UBS, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio, né? Então, o meu grupo ele ficou na unidade do Kennedy 1, com a preceptora Flávia. E desde o início eu já me surpreendi, porque eu tinha imaginado uma estrutura, tudo eu tinha imaginado muito diferente do que eu vi ali na prática. E consegui acompanhar todas as profissionais, acompanhei a médica, a enfermeira, as agentes de saúde, a educadora física. E de cada experiência eu consegui levar um aprendizado diferente e único. Então, eu achei muito importante isso da gente conseguir acompanhar os outros profissionais sem ser necessariamente um médico e ter uma visão além do diagnóstico, do tratamento, ter uma visão daquele paciente como um todo, um ser inserido na sociedade. Então, algo que eu não conseguiria ver se eu só acompanhasse um médico dentro do consultório. Então, saindo com as agentes de saúde, vendo a condição daquela pessoa, vendo as famílias, vendo as necessidades específicas de cada família, de cada residência, eu consegui abrir o meu olhar para coisas que dentro do consultório eu não conseguiria ver. Então é importante a gente ver isso porque tudo afeta aquela pessoa. Então, a gente sabendo como é aquela rotina da pessoa, qual é a condição que ela vive, como é a família dessa pessoa, como que está o psicológico dela, a gente consegue ter uma melhor visão de por que ela está sentindo daquele jeito, quais são, né, as condições que fizeram ela ter aquele diagnóstico. Então, eu achei muito importante a gente ter essa visão do multiprofissional e ver a importância de cada profissional que impacta naquela comunidade. E com isso também eu consegui associar muito do conhecimento que eu tive na teoria com essa prática, levar as coisas que eu aprendi na prática para a teoria e concretizar ainda mais. Então, essa experiência, mesmo que curta, né, de ir para a UBS e viver um pouquinho da experiência de cada profissional, ver um pouquinho da rotina deles, já ajudou muito e agregou muito na nossa formação. E eu acho que no futuro, né, ainda vai agregar ainda mais, porque nós vamos ter mais conhecimento, né, vamos conseguir ver mais coisa na prática. Mas eu achei essencial, assim, a gente ter essa experiência desde já, porque a gente já consegue ter uma visão de como se portar, de como o paciente deve ser tratado, a maneira de se falar, ver as diferentes condições, né, da UBS comparada com um hospital particular, por exemplo. Então, foi muito importante a gente ter esse impacto de início para ver as condições das pessoas, ver que cada pessoa necessita de uma coisa específica, não se pode tratar aquela pessoa como um número assim de você só querer tratar e vem o próximo. Então a gente conseguiu ver a maneira de se falar com a criança, o idoso, a mãe, tentar explicar para a mãe
os mitos que ela pensa. Então, eu achei que foi uma experiência muito boa e que agregou muito, não só no meu conhecimento, mas no conhecimento do grupo, que também se ajudou. Nesse regime remoto também trouxe estudos, né? Eu sou o Hélio e vou relatar agora a minha experiência com a disciplina Práticas na Comunidade de Gestação e Nascimento. No início dessa matéria, eu e minhas colegas acompanhamos a equipe multiprofissional que atua na Unidade Básica de Saúde, Jardim Kennedy 1 e Jardim Aeroporto. Durante esses estágios, eu pude aprender sobre o tema gestação e nascimento e a importância de se acompanhar durante o pré-natal não só a saúde do feto, como também da mãe e, quando possível, do pai. Ou seja, sempre buscar oferecer uma assistência em saúde integral que abrange todos os membros de uma família. Porém, no meio do mês de março, devido à atual pandemia associada ao coronavírus, tal disciplina ficou restrita ao regime não presencial, no qual discutimos temas importantes relacionados com o processo de gravidez e gestação. Entre eles, a gravidez na adolescência, o planejamento familiar, os cuidados pré-concepcionais, pré-natal, amamentação e puerpério. Ou seja, conseguimos abordar e discutir todo o processo de gestação e nascimento durante o regime letivo remoto. Agora eu vou falar o meu relato pessoal sobre a minha experiência com a UBS, sobre a minha experiência com a disciplina Práticas na Comunidade, desde o começo do ano, onde ainda era presencial, até agora no sistema que a gente está passando, né, de distanciamento social e com a implementação do EAD. No começo, quando a gente ainda estava indo no Kennedy, no postinho, tava sendo, assim, nossa, muito sensacional. Pra mim, o meu é na quinta-feira, na parte da manhã. E, sério, eu ficava muito ansiosa pra quinta-feira. Era o melhor dia da semana pra mim. E é a matéria que eu mais gosto, Práticas na Comunidade. Eu acho que até agora, é a matéria que a gente mais tem contato mesmo do que é a medicina, do que é a área da saúde em si. Eu achei muito, muito interessante a experiência da UBS, porque você tem contato com todos os tipos de profissionais da área da saúde, enfermeiro, nutricionista, técnico, farmacêutico e médicos. E isso é muito legal, você saber interagir com cada um deles e principalmente a interação com os pacientes, com as famílias que moram no bairro. Eu acho que a gente sente até um carinho, a gente cria uma sensação de elo, de saber o nome, de saber a história, de perguntar para a médica a história, para a enfermeira, para ela contextualizar a gente. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora da gente entender os problemas do paciente, ver ele como um todo, ver a situação dele inserida na sociedade, que isso com certeza ajuda muito tanto no diagnóstico clínico, quanto nos outros pontos da vida dele. Quando passou para o sistema EAD, eu acho que a gente não deixou de aprender nada. Pelo contrário, a gente sempre teve muito conteúdo para estudar, trabalho para fazer. É óbvio que a experiência mudou em relação ao que era no presencial, né? De ter o contato com o paciente, de ver o diagnóstico, mas a gente teve tanto conteúdo quanto. Eu acho que foi até bom colocar umas coisas no teórico, para depois conseguir entender melhor na prática. Essa foi a minha percepção.